Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje eu vou estar meditando na palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No capítulo 10, 11 e 12 fala assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Jesus estava com Deus desde o princípio, desde quando o mundo foi criado. Jesus já estava com Deus. Às vezes nós temos a impressão de que Jesus só existiu a partir de quando ele nasceu de Maria, mas não. Jesus era o único filho primogênito de Deus e ele estava com Deus na criação da terra. E o Verbo era Deus, então Jesus é Deus. Jesus é Deus em sua plenitude. Jesus sempre foi Deus. E quando veio ao mundo, ele veio ao mundo em forma de Deus e de homem. Mas quando Deus está criando a terra, Jesus estava ali com ele. E Jesus era o Verbo. E o Verbo é a palavra de Deus. E Deus criou o mundo com a palavra. Ele dizia: haja luz e houve luz, né? Haja água e separação das águas. Tudo foi criado com a palavra. E o Verbo é a palavra. Jesus é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Aqui está falando, o mundo foi feito por intermédio dele. Então Jesus estava com Deus na criação do mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Deus criou o mundo, a terra, a perfeição, o homem, Adão e Eva, ele criou com perfeição. Ele criou a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem, semelhança de Deus. Só que o homem, com o decorrer do tempo, ele foi perdendo essa imagem, perdendo essa semelhança. O pecado veio, né, através da desobediência. Qual foi o principal pecado de Adão? Foi a desobediência? Não, o principal pecado de Adão foi querer ser independente de Deus. Porque Adão vivia ali no paraíso e ele dependia de Deus para tudo. Ele conversava com Deus todas as tardes. Ele tinha comunhão com Deus. Mas quando o inimigo veio, colocou na cabeça dele que ele não precisava de Deus, que ele podia ser independente de Deus, veio aquilo no coração dele. E esse pecado da independência que gerou os outros pecados, gerou as outras coisas ruins que vai acontecendo. Então o homem se afastou de Deus. Por isso Deus mandou o seu único filho à terra para nos salvar e perdoar, para fazer com que essa semelhança, para fazer com que a gente venha resgatar essa semelhança que nós temos com Deus, né? Venha resgatar aquela coisa de filho, né? E nós fomos gerados como filhos de Deus. Nós fomos feitos a sua criatura, a sua imagem e semelhança.
E precisamos resgatar isso. E como resgatamos isso? Através de Jesus. Cada dia que passa, nós possamos ser semelhantes a Jesus. Porque o único propósito de Deus, o propósito de Deus na terra, era fazer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas o homem perdeu essa imagem, essa semelhança. Ele tinha o seu filho, ele amava o seu filho Jesus, ele ama o seu filho Jesus. E ele queria ter mais filhos parecidos com Jesus. E por isso ele fez o homem, colocou na terra, mas o homem perdeu essa imagem, essa semelhança. É o que Jesus veio para a terra, para resgatar essa imagem, para a gente possa resgatar esta imagem de Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma menininha, uma criancinha, mandaram esse vídeo para mim no WhatsApp. Essa menininha, ela tinha feito alguma coisa errada, uma criança, e ela foi para a janela e começou a orar. E a pedir perdão a Deus por aquilo que ela tinha feito de errado. E ela pedia, Deus, você me perdoa. Ela chorava, ela pedia. Aí, me responde, Deus. Ela falava assim, me responde, Deus. Aquela oração de uma criança, tão linda. A mãe dela que filmou, achou lindo. E de repente, na janela entrou um vento e a cortina a cortina assim se mexeu. E a criança entendeu que ali era a resposta de Deus, que Deus estava respondendo, perdoando ela. E ela agradeceu. Oh Deus, obrigado, você me respondeu, obrigado. E ela ficou ali tranquila. Gente, que coisa linda, uma criança entendendo o perdão de Deus. O perdão, a graça de Deus, porque nós pecamos realmente. O ser humano não está isento de fazer coisas erradas, mas quando nós nos arrependemos, quando nós colocamos diante de Deus o nosso pecado, a nossa pequenez, falamos com Ele da nossa fragilidade, e quando a gente se arrepende de coração, se entristece com aquilo que a gente fez, porque quando a gente peca, a gente fica triste com o pecado, isso se chama arrependimento. E quando você se arrepende, pede perdão a Deus, Ele está pronto a perdoar. Jesus está pronto a perdoar, a te fazer uma nova criatura a cada dia. E a cada dia nós queremos buscar essa semelhança com Cristo, ser parecidos com Cristo. Aleluia! Receba essa palavra, essa meditação para o seu dia hoje. Busque ser parecido com Cristo, essa semelhança. Eu te peço que você venha curtir se você gostou dessa mensagem, curte aqui o nosso canal, né? Se inscreva, compartilhe com outras pessoas. E que a paz do Senhor esteja contigo a cada dia.